O caso Alojamento do Caçador, de Agatha Christie. Entrega a você em formato de audiolivro por Aventuras Audíveis. Afinal de contas, murmurou Poirot, é possível que desta vez eu não morra. Vindo de um paciente convalescente com gripe, saudei a observação como uma demonstração de otimismo benéfico. Eu mesmo fui o primeiro a sofrer da doença. Poirot, por sua vez, caiu. Ele agora estava sentado na cama, apoiado em travesseiros. Sim, continuou meu amiguinho. Mais uma vez serei eu mesmo, o grande Hercule Poirot, o terror dos malfeitores. Imagine, mon ami, que tem um pequeno parágrafo para mim mesmo no Society Gossip. Mas sim. Aqui está. Vão em frente, criminosos, todos para fora. Hercule Poirot, e acreditem, meninas, ele é um Hércules. Nosso próprio detetive da sociedade de estimação não consegue controlar vocês. Por quê? Porque ele mesmo está com a gripe. Eu ri. Bom para você, Poirot. Você está se tornando um personagem bastante público. E felizmente você não perdeu nada de especial interesse durante esse período. Isso é verdade. Os poucos casos que tive de recusar não me encheram de nenhum arrependimento. Nossa Senhoria enfiou a cabeça pela porta. Há um cavalheiro lá embaixo. Diz que precisa ver Monsieur Poirot ou você, capitão. Vendo que ele estava em uma grande situação, e com tudo isso bastante cavalheiro, eu mencionei seu cartão. Ela me entregou o pedaço de papelão. Querido Roger Avering, li. Poirot apontou com a cabeça em direção à estante e eu obedientemente retirei o quem é Quen. Poirot pegou da minha mão e examinou as páginas rapidamente. Segundo filho do quinto Barão Windsor. Casou-se em 1913 com Zoe, quarta filha de William Crabbe. Eu disse. Imagino que essa seja a garota que costumava atuar no Frivolity, só que ela se chamava Zoe Carrisbrook. Lembro que ela se casou com um rapaz da cidade pouco antes da guerra. Será que lhe interessaria, Hastings, descer ouvir qual é o problema específico do nosso visitante? Dê a ele todas as minhas desculpas. Roger Avering era um homem de cerca de 40 anos, bem constituído e de aparência elegante. Seu rosto, porém, estava abatido e ele evidentemente trabalhava sob grande agitação. Capitão Hastings. Você é sócio de M. Poirot, pelo que entendi. É imperativo que ele venha comigo para Derbyshire hoje. Receio que isso seja impossível, respondi. Poirot está doente de cama, gripe. Seu rosto caiu. Meu Deus, isso é um grande golpe para mim. O assunto sobre o qual você deseja consultá-lo é sério? Meu Deus, sim. Meu tio, o melhor amigo que tenho no mundo, foi assassinado ontem à noite. Aqui em Londres. Não, em Derbyshire. Eu estava na cidade e recebi um telegrama da minha esposa esta manhã. Imediatamente após recebê-lo, decidi vir implorar a M. Poirot que assumisse o caso. Se você me der licença um minuto, eu disse, impressionado com uma ideia repentina. Corri a escada acima e, em poucas palavras, informei Poirot da situação. Ela tirou mais palavras da minha boca. Entendo. Você quer ir sozinho, não é? Bem, por que não? Você já deve conhecer meus métodos. Tudo o que peço é que você me informe todos os dias e siga implicitamente quaisquer instruções que eu possa lhe telegrafar. Concordei de bom grado com isso e, uma hora depois, estava sentado em frente ao Sr. Avering, num vagão de primeira classe da Midland Railway, afastando-se rapidamente de Londres. Para começar, Capitão Hastings, você deve compreender que Alojamento do Caçador, para onde estamos indo e onde ocorreu a tragédia, é apenas um pequeno campo de tiro no coração das charnecas de Derbyshire. Nossa verdadeira casa fica perto de Newmarket, e geralmente alugamos um apartamento na cidade durante a temporada. Alojamento do Caçador é cuidado por uma governanta que é perfeitamente capaz de fazer tudo o que precisamos quando passamos um fim de semana ocasional. É claro que, durante a temporada de caça, eliminamos alguns dos nossos próprios empregados de Newmarket. Meu tio, Sr. Harrington Passe, como você deve saber, minha mãe era uma senhorita Passe de Nova York. Nos últimos 3 anos morou conosco. Ele nunca se deu bem com meu pai ou com meu irmão mais velho, e suspeito que o fato de eu ser um filho pródigo aumentou em vez de diminuir sua afeição por mim.
É claro que sou um homem pobre e meu tio era rico. Em outras palavras, ele pagou a flauta. Mas, embora exigente em muitos aspectos, não era muito difícil conviver com ele, e nós três vivíamos juntos de maneira muito harmoniosa. Há 2 dias, meu tio, um tanto cansado com algumas de nossas recentes alegrias na cidade, sugeriu que devêssemos ir até Derbyshire por um dia ou 2. Minha esposa telegrafou para a senhora Middleton, a governanta, e descemos naquela mesma tarde. Ontem à noite fui forçado a voltar para a cidade, mas minha esposa e meu tio permaneceram. Esta manhã eu recebi este telegrama. Ele me entregou e eu li: venha uma vez. Tio Harrington assassinado ontem à noite. Traga um bom detetive, se puder, mas venha. Então você ainda não sabe detalhes? Não, suponho que sairá nos jornais vespertinos. Sem dúvida a polícia está no comando. Eram cerca de 3 horas quando chegamos à pequena estação de Elmesdale. De lá, uma viagem de 8 quilômetros nos levou a um pequeno prédio de pedras cinza no meio das charnecas acidentadas. Um lugar solitário, observei. A Veringa assentiu. Vou tentar me livrar disso. Eu nunca mais poderia morar aqui. Destrancamos o portão e subíamos o caminho estreito até a porta de carvalho quando uma figura familiar surgiu e veio ao nosso encontro. Jap. Eu ejaculei. O inspetor da Scotland Yard sorriu para mim de forma amigável antes de se dirigir ao meu companheiro. Senhor Aveling, eu acho. Fui enviado de Londres para cuidar deste caso e gostaria de conversar com o senhor, se me permite, senhor. Minha esposa ouvi sua boa senhora, senhor. E a governanta. Não vou demorar um momento, mas estou ansioso para voltar para a aldeia, agora que já vi tudo o que há para ver aqui. Ainda não sei nada sobre o que exatamente, disse Jap suavemente. Mas há apenas 1 ou 2 pequenos pontos sobre os quais gostaria da sua opinião. Capitão Hastings, aqui, ele me conhece, e irá até a casa e avisará que você está vindo. Fui para casa. Toquei a campainha, pois Jap havia fechado a porta atrás de si. Depois de alguns momentos, foi-me aberto por uma mulher de meia idade, vestida de preto. Senhor, a Veringa estará aqui em um momento, expliquei. Ele foi detido pelo inspetor. Vim com ele de Londres para investigar o caso. Talvez você possa me contar brevemente o que aconteceu ontem à noite? Entre, senhor. Ela fechou a porta atrás de mim e ficamos no corredor mal iluminado. Foi depois do jantar de ontem à noite, senhor, que o homem chegou. Ele pediu para ver o senhor Passe, senhor, e vendo que ele falava da mesma maneira, pensei que fosse um cavalheiro americano amigo do senhor. Ele não quis dar nenhum nome, o que, claro, foi um pouco estranho, agora que penso nisso. Eu contei ao senhor Passe, e ele pareceu confuso, mas disse a patroa, com licença, Zoe, enquanto vejo o que esse sujeito quer. Ele foi para a sala de armas e eu voltei para a cozinha, mas depois de um tempo ouvi vozes altas, como se estivessem brigando, e saí para o corredor. Ao mesmo tempo, a patroa também sai, e nesse momento houve um tiro e depois um silêncio terrível. Nós dois corremos para a porta da sala de armas, mas ela estava trancada e tivemos que dar a volta até a janela. Estava aberto e lá dentro estava o senhor Passe, todo baleado e sangrando. O que aconteceu com o homem? Ele deve ter escapado pela janela, senhor, antes de chegarmos lá. E então? Senhora Vering me mandou chamar a polícia. 5 milhas para caminhar, era isso. Eles voltaram comigo, e o policial ficou a noite toda, e esta manhã chegou o cavalheiro da polícia de Londres. Como era esse homem que ligou para ver o senhor Passe? A governanta refletiu. Ele tinha uma barba preta, senhor, e estava na meia-idade, e usava um sobretudo leve. Além do fato de ele falar como um americano, não notei muita coisa sobre ele. Eu vejo. Agora, me pergunto se posso ver a senhora Vering? Ela está lá em cima, senhor. Devo contar a ela. Por favor. Diga-lhe que o senhor Avering está lá fora com o inspetor Jap e que o cavalheiro que lhe trouxe de Londres está ansioso para falar com ela o mais rápido possível. Muito bem, senhor. Eu estava com muita impaciência para saber todos os fatos. Jap tinha 2 ou 3 horas de vantagem sobre mim, e sua ansiedade de ir embora me deixou ansioso para estar logo atrás dele. A senhora Vering não me fez esperar muito.
Em poucos minutos ouvi passos leves descendo as escadas e olhei para cima e vi uma jovem muito bonita vindo em minha direção. Ela usava um suéter cor de fogo, que realçava a esbelta juventude de sua figura. Na sua cabeça escura havia um chapeuzinho de couro cor de fogo. Mesmo a tragédia atual não conseguiu diminuir a vitalidade da sua personalidade. Eu me apresentei e ela sentiu em rápida compreensão. É claro que ouvi muitas vezes falar de você e de seu colega, M. Poirot. Vocês fizeram coisas maravilhosas juntos, não é? Foi muito inteligente da parte do meu marido te atender tão prontamente. Agora você vai me fazer perguntas? Essa é a maneira mais fácil, não é, de saber tudo o que você quiser sobre esse terrível caso. Obrigado, Sra. Vering. Agora, que horas foi que esse homem chegou? Deve ter sido pouco antes das 9 horas. Tínhamos terminado o jantar e estávamos sentados tomando café e fumando. Seu marido já tinha partido para Londres. Sim, ele subiu às 6h15. Ele foi de carro até a estação andou. Nosso próprio carro não está aqui. Um deles saiu da garagem em Elmersdale para buscá-lo a tempo de pegar o trem. O Sr. Passe estava como sempre. Absolutamente, mais normal em todos os sentidos. Agora, você consegue descrever esse visitante? Receio que não. Eu não vi. A Sra. Middleton conduziu-o direto para a sala de armas e depois veio contar ao meu tio. O que seu tio disse? Ele parecia bastante irritado, mas saiu imediatamente. Cerca de 5 minutos depois ouvi o som de vozes elevadas. Corri para o corredor e quase colidi com a Sra. Middleton. Então ouvimos o tiro. A porta da sala de armas estava trancada por dentro e tivemos que dar a volta na casa até a janela. É claro que isso levou algum tempo e o assassino conseguiu fugir. Meu pobre tio, sua voz vacilou, levou um tiro na cabeça. Percebi imediatamente que ele estava morto e mandei imediatamente a Sra. Middleton chamar a polícia. Tive o cuidado de não tocar em nada no quarto, mas de deixá-lo exatamente como o encontrei. Balancei a cabeça em aprovação. Agora, quanto à arma. Bem, posso adivinhar, Capitão Hastings. Um par de revólveres do meu marido estava pendurado na parede. Um deles está faltando. Apontei isso para a polícia e eles levaram o outro embora. Quando extraírem a bala, suponho que saberão com certeza. Posso ir para a sala de armas? Certamente. A polícia acabou com isso. Mas o corpo foi removido. Ela me acompanhou até a cena do crime. Naquele momento, a Vering entrou no salão e, com um rápido pedido de desculpas, sua esposa correu até ela. Fui deixado para realizar minhas investigações sozinho. Posso também confessar imediatamente que foram bastante decepcionantes. Nos romances policiais, as pistas abundam, mas aqui não consegui encontrar nada que me parecesse fora do comum, exceto uma grande mancha de sangue no tapete onde julguei que o homem morto tivesse caído. Examinei tudo com muito cuidado e tirei algumas fotos do quarto com minha pequena câmera, que trouxera comigo. Também examinei o chão do lado de fora da janela, mas parecia tão pisoteado que achei inútil perder tempo com ele. Agora eu tinha visto tudo que o alojamento do caçador tinha para me mostrar. Preciso voltar para Elmersdale e entrar em contato com Jap. Assim, despedi-me dos Averins e fui levado no carro que nos trouxera da estação. Encontrei Jap numa Trocard e ele me levou imediatamente para ver o corpo. Harrington Passe era um homem pequeno, magro e barbeado, de aparência tipicamente americana. Ele foi baleado na nuca e o revólver foi disparado a queima-roupa. Voltou-se por um momento, comentou Jap, e o outro sujeito pegou um revólver e atirou nele. Aquele que a Sra. Vering nos entregou estava totalmente carregado, e suponho que o outro também. Curioso para saber quais coisas tolas as pessoas fazem. Imagine manter 2 revólveres carregados pendurados na parede. O que você acha do caso? Eu perguntei quando deixamos a câmara horrível para trás. Bem, para começar, eu estava de olho em Vering. Ah, sim, notando minha exclamação de espanto, Vering teve 1 ou 2 incidentes obscuros em seu passado. Quando ela era menino, em Oxford, houve uma história engraçada sobre a assinatura de um dos cheques de seu pai. Tudo abafado, é claro.
Então ela está muito endividado agora, e esse é o tipo de dívida que ela não gostaria de contar ao tio, ao passo que você pode ter certeza de que o testamento do tio seria a seu favor. Sim, eu estava de olho nele e por isso queria falar com ela antes que ela visse a esposa, mas as declarações dele se encaixam perfeitamente, e eu estive na delegacia e não há dúvida de que ele saiu às 6h15. Chegamos a Londres por volta das 10h30. Ele foi direto para o clube, diz ele, e se isso for confirmado? Ora, ele não poderia estar atirando no tio aqui às 9 horas com uma barba preta. Ah, sim, eu ia perguntar o que você achou daquela barba. Já piscou. Acho que cresceu muito rápido. Cresceu nos 8 quilômetros de Emersdale até o alojamento do caçador. Os americanos que conheci são, em sua maioria, barbeados. Interroguei primeiro a governanta e depois a patroa, e as histórias deles concordam perfeitamente, mas lamento que a senhora Viring não tenha visto o sujeito. Ela é uma mulher inteligente e deve ter notado algo que nos colocaria no caminho certo. Sentei-me e escrevi um relato minucioso e extenso para Poirot. Pude acrescentar vários outros itens de informação antes de postar a carta. A bala foi extraída e foi comprovado que foi disparada de um revólver de tamanho idêntico ao que estava em poder da polícia. Além disso, os movimentos do Sr. Aveling na noite em questão foram verificados, e ficou provado, sem sombra de dúvida, que ele realmente chegou a Londres no trem em questão. E em terceiro lugar, ocorreu um desenvolvimento sensacional. Um senhor da cidade, que morava em Ealing, ao cruzar a Vendrena para chegar à estação ferroviária distrital naquela manhã, observou um pacote de papel pardo preso entre as grades. Abrindo-o, descobriu que continha um revólver. Ele entregou o pacote à delegacia de polícia local e, antes do anoitecer, provou-se que era aquele que procurávamos, o sujeito que nos foi dado pela senhora Vering. Uma bala foi disparada dele. Tudo isso eu adicionei ao meu relatório. Um telegrama de Poirot chegou enquanto eu tomava o café da manhã na manhã seguinte. É claro que o homem de barba preta não era Vering. Só você ou Jap teriam essa ideia. Envie-me a descrição da governanta e as roupas que ela usou esta manhã. O mesmo da senhora Vering. Não perca tempo tirando fotos de interiores. Eles estão subexpostos e nem um pouco artísticos. Pareceu-me que o estilo de Poirot era desnecessariamente jocoso. Também imaginei que ele estivesse com um pouco de inveja da minha posição no local, com todas as facilidades para lidar com o caso. Seu pedido de uma descrição das roupas usadas pelas duas mulheres me pareceu simplesmente ridículo, mas atendi tão bem quanto eu, um mero homem, fui capaz. Às 11 horas, chegou um telegrama de resposta de Poirot. Aconselhe Jap a prender a governanta antes que seja tarde demais. Estupefato, levei o telegrama para Jap. Ele xingou baixinho. Ele é o máximo, M. Poirot. Se ele diz isso, há algo nisso. E quase não notei a mulher. Não sei se posso ir tão longe a ponto de prendê-la, mas farei com que ela seja vigiada. Subiremos imediatamente e daremos outra olhada nela. Mas era tarde demais. A senhora Middleton, aquela mulher quieta de meia-idade, que parecia tão normal e respeitável, havia desaparecido no ar. Sua caixa havia sido deixada para trás. Continha apenas roupas comuns. Não havia nenhuma pista sobre sua identidade ou sobre seu paradeiro. Da senhora Viring obtivemos todos os fatos que pudemos. Eu a contratei há cerca de 3 semanas, quando a senhora Mary, nossa ex-governanta, foi embora. Ela veio até mim da agência da senhora Selbourne em Mount St. Um lugar muito conhecido. Eu recebo todos os meus servos de lá. Enviaram várias mulheres para me ver, mas esta senhora Middleton parecia a mais simpática e tinha referências esplêndidas. Contratei-a imediatamente e notifiquei a agência do fato. Não posso acreditar que havia algo de errado com ela. Ela era uma mulher tão legal e quieta. A coisa era certamente um mistério. Embora estivesse claro que a própria mulher não poderia ter cometido o crime, uma vez que no momento em que o tiro foi disparado a senhora Viring estava com ela no corredor. No entanto, ela deve ter alguma ligação com o assassinato, ou porque deveria de repente recorrer a seus saltos e parafusos. Telegrafei a Poirot os últimos acontecimentos e sugeri que voltasse ao Londres e fizesse perguntas na agência Selbourne. A resposta de Poirot foi rápida. Inútil perguntar na agência.
Eles nunca terão ouvido falar dela. Descubra qual veículo a levou até o alojamento do caçador quando ela chegou lá. Embora perplexo, fui obediente. Os meios de transporte em Elmersdale eram limitados. A garagem local tinha 2 carros e havia 2 estações. Nenhum deles havia sido requisitado na data em questão. Posso também mencionar que as investigações realizadas na agência em Londres confirmaram o prognóstico de Poirot. Nenhuma mulher como Sra. Middleton já esteve em seus livros. Eles receberam excelentíssima candidatura da Sra. Vering para uma governanta, e enviou-lhe vários candidatos para o cargo. Ao enviar-lhes o honorário de noivado, ela omitiu mencionar a mulher que havia escolhido. Um tanto desanimado, voltei para Londres. Encontrei Poirot sentado numa poltrona junto à lareira. Ela me cumprimentou com muito carinho. Senhor amigo Hastings. Mas como estou feliz em ver você. Na verdade tenho por você um carinho muito grande. E você se divertiu? Você correu de um lado para outro com o bom Jap? Você interrogou e investigou o quanto quisesse. Poirot, gritei, a coisa é um mistério obscuro. Isso nunca será resolvido. É verdade que provavelmente não nos cobriremos de glória por isso. Não, de fato. É um osso duro de roer. No que diz respeito a isso, eu sou muito bom em quebrar nozes. Um verdadeiro esquilo. Não é isso que me envergonha. Conheço muito bem quem matou o Sr. Harrington Passe. Você sabe? Como você descobriu? Suas respostas esclarecedoras aos meus telegramas me forneceram a verdade. Veja aqui, Hastings, vamos examinar os fatos metodicamente e em ordem. O Sr. Harrington Passe é um homem com uma fortuna considerável que, quando morrer, sem dúvida passará para o sobrinho. Ponto número 1. Seu sobrinho é conhecido por estar desesperadamente em dificuldades. Ponto número 2. Seu sobrinho também é conhecido por ser, digamos, um homem de baixa fibra moral. Ponto número 3. Mas está provado que Roger Avery viajou direto para Londres. Precisamente. E, portanto, como o Sr. Avery deixou Elmersdale às 6h15, e como o Sr. Passe não pode ter sido morto antes de partir, o médico teria percebido que a hora do crime foi dada erroneamente quando examinou o corpo. Concluímos, com toda a razão, que o Sr. Avery não atirou no tio. Mas existe uma Sra. Avery, Hastings. Impossível. A governanta estava com ela quando o tiro foi disparado. Sim, a governanta. Mas ela desapareceu. Ela será encontrada. Eu acho que não. Há algo peculiarmente evasivo naquela governanta, você não acha? Isso me impressionou imediatamente. Ela desempenhou seu papel, suponho, e então saiu na hora certa. E qual foi a parte dela? Bem, presumo admitir seu cúmplice, o homem de barba preta. Não, essa não era a parte dela. A parte dela foi a que você acabou de mencionar, fornecer um alibi para a Sra. Vering no momento em que o tiro foi disparado. E ninguém jamais a encontrará, meu amigo, porque ela não existe. Essa pessoa não existe, como diz o seu grande Shakespeare. Foi Dickens, murmurei, sorrindo. Mas o que você quer dizer, Poirot? Quero dizer que Zoe Vering era atriz antes do casamento, que você e Jap só viram a governanta num corredor escuro, uma figura indistinta, de meia-idade, vestida de preto e com uma voz fraca e contida, e finalmente, que nem você nem Jap, nem a polícia local que a governanta chamou, jamais viram a Sra. Middleton e sua amante ao mesmo tempo. Foi uma brincadeira de criança para aquela mulher inteligente e ousada. Com o pretexto de chamar a patroa, ela corre escada acima, veste um suéter brilhante e um chapéu com cachos pretos que ela prende sobre a transformação cinza. Alguns toques hábeis e a maquiagem é removida, uma leve camada de rouge, e a brilhante Zoe Vering desce com sua voz clara e vibrante. Mas o revólver que foi encontrado em Ealing? A Sra. Vering não poderia tê-lo colocado lá? Não, esse era o trabalho de Roger Avery, mas foi um erro da parte deles. Isso me colocou no caminho certo. Um homem que cometeu um assassinato com um revólver que encontrou no local o jogaria fora imediatamente. Ele não o levaria consigo para Londres. Não, o motivo era claro. Os criminosos queriam concentrar o interesse da polícia num local distante de Derbyshire,
Eles estavam ansiosos para afastar a polícia o mais rápido possível das proximidades de alojamento do caçador. É claro que o revólver encontrado em Ealing não foi aquele com o qual o Sr. Passy foi baleado. Roger Avering disparou um tiro, levou-o para Londres, foi direto ao seu clube para estabelecer seu alibi, depois foi rapidamente para Ealing pela ferrovia distrital, em questão de cerca de 20 minutos apenas, colocou o pacote onde foi encontrado. E então de volta à cidade. Aquela criatura encantadora, sua esposa, atira silenciosamente no Sr. Passy depois do jantar. Você se lembra que ele levou um tiro pelas costas? Outro ponto significativo, esse. Ela recarrega o revólver e o coloca de volta no lugar, e então começa com sua pequena comédia desesperada. É incrível, murmurei, fascinado. E ainda assim é verdade. Bien sûr, meu amigo, é verdade. Mas levar esse precioso para a justiça é outra questão. Bem, Japp deve fazer o que puder. Eu escrevi para ele na íntegra, mas temo muito, Hastings, que seremos obrigados a deixá-los ao destino, Tollibond e eu, como você preferir. Os perversos florescem como um loureiro verde, lembrei-lhe. Mas tem um preço, Hastings, sempre tem um preço, Croix-moi. Os pressentimentos de Poirot foram confirmados. Japp, embora convencido da veracidade de sua teoria, não conseguiu reunir as evidências necessárias para garantir uma condenação. A enorme fortuna do Sr. Passy passou para as mãos de seus assassinos. No entanto, Nemesis os ultrapassou, e quando li no jornal que o excelentíssimo Roger e a Sra. Avering estavam entre os mortos na queda do correio aéreo para Paris, eu sabia que Hastings estava satisfeito. O fim. Obrigado por ouvir um audiolivro de aventuras audíveis. Certifique-se de encontrar audiolivros mais divertidos no canal.